todos. Com muita alegria, que eu chamo aqui para compor a mesa os colegas jornalistas e professores Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, que desenvolve o blog Estação Liberdade também, e por coincidência meu colega de turma aqui na Católica, o jornalista João Paulo Cunha, do Brasil de Fato, ex-editor de Cultura do Estado de Minas, e o jornalista Rogério Maurício, do Super e o Tempo. Nós pensamos uma dinâmica, o Hércio também e a Adelina nos sugeriram, cada colega vai falar em torno de 20 minutos, eu não farei nenhum comentário, e em seguida a gente abre as perguntas para vocês. Essa temática é importantíssima, né? O jornalismo mineiro está em crise, é uma pergunta necessária hoje. Essa crise, ela é longa, ela é curta, enfim, qual é o futuro da imprensa mineira, da grande imprensa, né, gente? Porque a imprensa mineira também inclui a pequena imprensa. Então, dou a palavra agora para a professora Ângela Carrato e um bom debate para todos nós. Bom dia. Nós vemos uma mudança aí na ordem das exposições, até para ter uma certa organicidade, para ter um certo ordenamento lógico com relação ao tema que nós vamos tratar aqui. Como eu venho de um jornal, e o Rogério também, nós preferimos que a Ângela fizesse o encerramento, porque ela tem uma pesquisa grande nessa área da história da imprensa mineira, e é possivelmente, a observadora mais arguta que a gente tem aí do que está acontecendo no cenário da imprensa aqui do Estado. Então, acho que dessa maneira a gente faz um pouco o panorama a partir do dia a dia, e a gente teria então essa análise, né, complementando para a gente abrir para o debate, que a gente acredita que vai ser o mais interessante. Falar em crise da imprensa mineira, na verdade, nos obriga a pensar que a imprensa mineira sempre esteve em crise, né? Aliás, falar em crise quase sempre significa a gente pensar em coisas que são coisas que se alongam no tempo, né? Como se a crise fosse quase o destino natural no nosso país. Mas no caso da imprensa mineira, a nossa crise ela tem algumas raízes interessantes. Primeiro, que apesar de ser um estado rico, já tinha sido uma província rica, né, a imprensa custa chegar muito aqui. Nós somos o 6º estado a ter jornal no Brasil, e se a gente pegar as várias fases que a história da imprensa mineira vai seguindo, né, a fase colonial, a fase publicista, a fase do jornalismo literário, até chegar à fase da chamada grande imprensa, Minas sempre teve um pouco a reboque. A gente sempre entrou um pouco atrasado nessa história, a gente sempre foi um pouco a vanguarda da retaguarda aí, quando se pensa no papel e no desenvolvimento da imprensa mineira frente às outras imprensas estaduais e provinciais. Por que será que isso acontece? A gente tem algumas raízes que podem nos ajudar a explicar por que a gente chega sempre atrasado nesse ponto da história. Uma primeira razão que eu acho que para isso seria uma razão histórica. Apesar da imprensa ela vicejar em lugares onde são urbanos, onde a economia é avançada, que de uma certa maneira descreve um pouco o que era o nosso estado no século XVII e XVIII, isso não vai acontecer em Minas por uma série de motivos. Entre eles, o fato da gente acompanhar aqui em Minas Gerais determinadas movimentações, mobilizações políticas, quase sempre muito conservadoras, que faziam da imprensa algo que era ameaçador à ordem e ao status quo. A nossa imprensa, de uma certa maneira, ela sempre se nutriu de um mito, que é um mito perigoso e um mito daninho, né, de uma certa mineridade. É como se houvesse uma razão psicossocial para que a nossa imprensa não fosse uma imprensa aguerrida, não fosse uma imprensa lutadora desde o primeiro momento. Isso acontece por várias questões. Primeiro, por um mito de achar que nós somos um estado de pessoas conciliadoras, né? Um outro mito também que eu acho que se soma a esse mito da mineridade é a ideia de que somos uma sociedade onde valoriza muito determinados aspectos familiares que, de uma certa maneira, poderiam ser afrontados pelo jornalismo. E, por último, que a gente teria uma certa contenção própria da nossa personalidade que nos impediria de mostrar publicamente as nossas ambivalências, as nossas dificuldades e as nossas contradições, né? Na verdade, tudo isso é uma ideologia muito forte que acaba fundamentando uma maneira de se considerar a imprensa nossa, onde a gente fala em contenção, a gente pode falar que isso se traduz numa espécie de autocensura que é presente na imprensa mineira historicamente desde o seu começo. Quando a gente fala em ser conciliador, na verdade, o que está por trás disso, na forma como isso foi representado na imprensa historicamente, é uma certa tendência à subserviência, tanto ao poder político, feito ao poder econômico.
E quando a gente fala em imprensa, que de uma certa maneira tenta ecoar um certo clima familiar, na verdade nós estamos dando valor a uma questão profundamente conservadora, que é uma característica que infelizmente era forte, foi forte, ainda é muito forte no nosso Estado. Se a gente pensa então que historicamente nós temos raízes bastante ruins, né? Raízes bastante danosas do que a gente poderia pensar num cenário onde a imprensa tivesse força, tivesse liberdade, tivesse capacidade, inclusive, de se contrapor ao poder colocado, na verdade a gente vê que essa crise hoje ela se manifesta por alguns sintomas que são muito mais próximos de nós, né? Se a gente quiser deixar de lado essa ideia de uma certa psicossociologia do mineiro, na verdade nós temos algumas questões que são questões fáticas, questões verdadeiras, que estão presentes hoje. Eu acho que todo mundo aí vai localizar de uma certa maneira esse cenário de crise que a gente está vivendo. O primeiro seria o próprio desemprego que a gente vive hoje no mercado, né? A gente tem acompanhado seguidamente aí de uns anos para cá uma tendência muito grande a reduzir os quadros de profissionais. Tem uma demissão que a gente pode dizer que é uma demissão meio operacional aí no mercado, mas que no caso de Minas Gerais tem se tornado cada vez maior, né? A toda forma de enfrentar a crise na imprensa mineira, quase sempre, no primeiro momento, ela se figura como uma tentativa de reduzir custos, e quando falo reduzir custos, quase sempre se resvala para reduzir profissionais. Uma outra coisa que demonstra um pouco como essa crise foi se fundamentando aqui em Minas Gerais é uma certa indefinição editorial, né? Se você tem um cenário onde parece que a imprensa não tem garantia, né, garantia econômica, garantia financeira de sustentabilidade, na verdade você tendo uma certa labilidade editorial, uma certa frouxidão editorial, como se a possibilidade de se aproximar mais ou menos de determinado setor de poder, seja ele econômico ou político, te garantisse algum tipo de benesse, algum tipo de benefício que, de uma certa forma, fosse esteio dessa sustentabilidade necessária do jornal, por ser uma empresa cara, onde você tem que gastar dinheiro a todo mês e onde a barreira de entrada é relativamente alta, né? E nós temos algumas questões também, que são questões históricas, que acho que todo mundo vai reconhecer aqui, que é uma tendência que acabou tristemente verdadeira no nosso contexto, que é essa ideia de uma certa diáspora de profissionais, né? Desde a época do período provincial, Minas tinha bons jornalistas e quase sempre os perdia para outras realidades. Isso depois vai acontecer de novo no período da década de 20, aí com a primeira geração modernista, acontece de novo nos anos 40 e 50, né, com a geração do Fernando Sabino, Atuala Rezende, vai acontecer nos anos 60 e 70, com a geração que vai para São Paulo, e de uma certa maneira essa perda de profissionais significou também um certo esvaziamento em termos de conteúdo, em termos de capacidade crítica, de reorganização, que fez com que a nossa imprensa, de uma certa maneira, seguisse determinados parâmetros, que são parâmetros muito mais de cópia, muito mais de emulação do que era feito em outros centros, do que propriamente uma definição clara, uma definição explícita e verdadeira de um jeito mineiro de se fazer jornalismo. Eu estava pensando, quando a gente fala nessa mudança de patamar, às vezes a publicidade nos ajuda a mostrar como que essas coisas mudam. Se a gente pensar no esquema tradicional de organização da imprensa, né, a gente tinha, né, no passado, a ideia que você tem um setor editorial forte, capaz de fazer notícias de qualidade, que chegam ao mercado como algo atrativo para quem, de alguma maneira, quer se unir àquele perfil de credibilidade. Ao lado, você desenvolve um setor comercial, né, que seja aguerrido, que seja forte o suficiente, e os dois, de uma maneira independente, um alimenta o outro. Um bom jornal, né, vende mais, vendendo mais, se torna mais atraente os anunciantes, né, de uma certa maneira, financiam esse jornal, permite que você reinvista e o jornal cresça com isso. Esse círculo virtuoso nunca funcionou muito em Minas. Na verdade, a gente vai passar desse período onde essa independência positiva entre comercial e editorial, logo se torna numa dependência muito forte entre a questão editorial profundamente comprometida, não com o mercado publicitário, mas com determinados projetos de poder, né? A gente vai ver que a imprensa mineira, né, na boa parte do século XX até hoje, é uma imprensa que ela se garante muito menos no mercado publicitário, muito mais no mercado político e econômico do sentido ideológico. É uma imprensa que, em vez de se qualificar para ser atraente para o mercado, ela se qualifica para ser atraente para uma determinada visão de economia, no caso, economia liberal, e para uma determinada visão de política, no caso, o Palácio da Liberdade.
Então, nós temos aqui uma mistura muito grande, uma indistinção entre que é um projeto editorial e um projeto comercial, que se tornou uma coisa completamente confusa, né, e que, de uma certa maneira, fez com que a nossa empresa não tivesse passado sequer por esse caminho inicial de dizer que ela perdeu essa sua sustentação a partir da venda, mas logo ela vai tentar se garantir, vai tentar se fundamentar como algo que seja próximo ao poder, seja ele econômico ou político. E o que a gente vê hoje, né, torna esse quadro ainda mais complexo e talvez ainda pior, é que nem sequer se fala mais em editorial comercial, né? A gente fala muito em negócio, né? E é engraçado como que essa percepção chega até os próprios profissionais. Eu acho que o jornalista é a categoria que mais está preocupada com o fim do jornalismo, como se isso fosse um problema nosso e não dos donos dos jornais. A gente fala o tempo todo nessa ideia de sustentar o negócio, de manter o negócio, que o negócio seja viável, né? Como se ele estivesse à frente de uma determinada concepção do que é a liberdade de imprensa como fundamento da própria democracia. Então, na verdade, a gente tem uma inversão completa. Em vez de a gente ter um editorial que é sustentado por um comercial, a gente tem um comercial hoje mandando de maneira afrontosa na maneira como se faz jornalismo, né? Recentemente, a gente pode perceber isso pelo enxugamento que os jornais começam a ter em áreas editoriais que a gente pode considerar que são importantes, que são estratégicas ou que são nobres, em nome de determinados projetos, que são projetos comerciais que acabam sendo a linha de frente do jornalismo. E essa mudança, né, de perfil, essa mudança onde o negócio passa a ganhar a frente do negócio, a gente vê acontecer em vários momentos, né? Porque quando você demite, não resolve. Quando você se alia a determinados projetos econômicos e políticos e não resolve. Você começa a ter um processo onde o próprio negócio do jornalismo, onde a própria empresa jornalística começa a ser ela mesma um ativo em negociação, né, no mercado. A gente viu recentemente, no caso dos Diários Associados, a venda da Rádio Guarani. E eu achei muito engraçado que quando começou, né, a se ventilar a venda da rádio, o que houve foi um sentimento assim, de orfandade, de tristeza, de uma certa melancolia, de se perder uma rádio que tinha uma programação musical, não vou falar que é de qualidade, não, porque isso aí cada um gosta do tipo de música que quiser, mas um tipo de mercado que era relativamente segmentado, onde as pessoas se identificavam. Em nenhum momento foi colocado que era mais grave nisso tudo, que é o fato de uma empresa vender uma coisa que não é dela, né? A concessão de rádio é uma concessão pública, precária, né? Se ela não dá conta de operar essa concessão, que devolva para o Estado. Agora, ela negociar isso, vender isso no mercado, ainda que mude a palavra, que está arrendando para uma rádio, né, para uma rádio evangélica de São Paulo, na verdade ela está ganhando dinheiro que não é dela, vendendo uma coisa que não pertence a ela, e as pessoas ficaram preocupadas que saiu música de elevador do ar. Eu acho que o mais grave que a gente teve com o fim da Guarani foi essa reafirmação de que o jornalismo é um negócio que é transacionado juntamente ao poder e que permite a empresa fazer o que quiser dessa concessão, sem nenhum tipo de responsabilidade com o público e muito menos um tipo de responsabilidade com a própria empresa a qual ela pertence. Frente a esse cenário, né, de crise que eu estou colocando aqui, para não ficar muito pessimista, eu queria colocar assim, algumas possibilidades que a gente tem, né, algumas provocações que são colocáveis, né, para nós, profissionais da imprensa, profissionais do jornalismo, para tentar, de alguma maneira, equacionar isso e tentar dar um passo adiante. Se a gente ficar muito preso na questão que tem uma grande mudança tecnológica, tem uma grande concentração ideológica dentro das empresas jornalísticas, a gente não vai sair muito disso, a gente vai ficar patinando. Eu acho que tem algumas questões que a gente pode pensar como questões relativamente positivas. A primeira dela, a gente destruir alguns mitos que estão colocados aí para esse cenário do jornalismo digital que tem coisas excelentes a nos oferecer. O primeiro mito, que eu acho que é importante a gente combater, é esse mito da interatividade. Valoriza-se demais, né, a interatividade colocada, né, nas plataformas digitais contra uma determinada forma de se fazer jornalismo considerada tradicional conservadora, como se essa interatividade garantisse, de fato, a constituição de uma arena pública onde a opinião fluísse de uma maneira mais desimpedida. Isso não é verdade. O que a gente acompanha hoje, em grande parte dos sites de notícias, em grande parte da informação que é veiculada através do meio digital, é uma interatividade que, na realidade, é uma grande interpassividade. As pessoas não têm poder nenhum de se manifestar. Elas apenas seguem aquilo que, de uma certa maneira, já está colocado para elas, né? Você
convidado a clicar, como no Facebook. Se você curtiu ou não curtiu, como se isso significasse alguma coisa importante com relação à constituição daquela notícia ou a consequência dela no mundo. Eu fico pensando em coisas como, a gente tem aqueles templos, né, budistas lá no Tibete, que tem uma oração que fica rodando lá. A pessoa, para não perder tempo de rezar, ela vai, bate naquela roda lá, e a roda reza por ela e manda o eco da sua oração pelo Himalaia. Esses mecanismos de interatividade que a gente tem parecem um pouco com isso, né? Parece um pouco esses museus também interativos que a gente tem hoje, onde você tira tudo de real, enche de toque de computadores, fica os meninos clicando lá, apertando aquele negócio, como se tivesse feito algum tipo de fruição verdadeiramente cultural, ou que obrigasse a algum grau de reflexão, ou mesmo de fruição estética. Eu acho que no jornalismo a gente tem que tomar cuidado com essa interatividade como sendo um mito, como sendo um pouco uma anistia na necessidade das pessoas se manifestarem de maneira mais clara. Um outro mito também que eu acho que tem no jornalismo digital a gente tem que tomar cuidado é esse mito da pluralidade. A ideia de que a gente multiplicou de tal maneira as fontes de informação que a gente nunca teve uma sociedade tão plural. Se a gente fizer uma análise, né, detida, né, dos sites noticiosos, muitas vezes o que a gente tem são apenas coleções de preconceitos separados por um muro ideológico. Quem é de esquerda vai procurar determinado site, quem é de direita vai procurar outro, e as pessoas reafirmam dessa maneira o seu preconceito. Às vezes um invade o outro e vira uma baixaria total, um xingando a mãe do outro. Mas enquanto forma, de fato, de constituição de uma arena pública, onde aquela informação, aquela opinião gerasse, de fato, um potencial de discussão, muitas vezes isso não acontece. Ainda que haja esse mito de que a gente está ampliando as possibilidades de vozes, né, que nós vamos ver que isso é possível, sim. Uma outra questão, outro mito é esse mito do baixo custo de produção da informação digital. Esse talvez seja o mito mais perigoso para a nossa profissão. Todo mundo acha, não, na internet é muito fácil, porque todo mundo tem opinião, você liga lá, cada um faz o que quer. Isso deu aos jornais um mandato para poder trocar suas equipes, tirar as pessoas experientes e colocar pessoas com pouca experiência, muitas vezes profissionais sequer capacitados, com a ideia de que esse baixo custo é dado, uma vez que você está dando ao profissional a capacidade de aprender, de se aperfeiçoar, e que num volume grande demais de informação, a gente faria quase uma passagem dialética aí da quantidade para a qualidade, do tanto de informação que a gente tem, ainda que mal trabalhada, mal produzida e mal apurada, na hora que passasse na peneira, a gente teria algum grau de informação de qualidade, né? Essa ideia de que a informação é de baixo custo é uma mentira dupla. Primeiro, que os meios, né, eletrônicos hoje eles exigem um investimento muito grande. Segundo, que exigem um profissional com muito mais qualidade, né, do que o profissional tradicional que a gente tinha nos meios de comunicação. Então, acho que esse é um mito também que a gente tem que tentar buscar uma saída para ele. Essa ideia de repensar um negócio, para mim, coloca algumas perspectivas onde a gente tem que juntar, no mesmo plano de ação, tanto a mudança do modelo de negócio, né, quanto do conteúdo dele. Nós não vamos conseguir dar o passo adiante que nós precisamos dar no jornalismo, tanto do ponto de vista profissional quanto do conteúdo dele, sem a gente mudar também o modelo como esse negócio é gerido. Aquele modelo anterior não vai nos servir. A ideia de um jornalismo também baseado em cliques já se mostrou completamente inviável. A ideia de tentar apurar a audiência apenas pelo número de entrada, pelo número de page views, também não se mostrou viável no mercado comercial. E cada vez mais a ideia de que a relevância é aquilo que pode puxar de alguma maneira a atratividade e a credibilidade do meio, nos obriga não apenas a mudar o conteúdo, mas mudar também a forma como esse modelo vai ter que ser gerido, né? E eu vejo algumas experiências interessantes, né, acontecendo no mundo, que eu acho que podem ser, né, provocações para quem está entrando nesse mercado agora. Eu vou falar algumas aqui, tem dezenas de outras, possivelmente vocês conhecem até melhor do que eu. A gente tem aquele site, o Chequeado, lá da Argentina, que é um site que tem como objetivo tornar cada vez mais caro o custo da mentira, né? A mentira para esse site é algo que tem que custar caro. Então é um site que é feito para pegar as informações, que são informações públicas, informações às vezes fornecidas apenas pelos meios de comunicação, e checar aquilo por 2, 3, 4 fontes independentes, tentar aprofundar ainda mais aquele dado e devolver ele de uma maneira mais trabalhada, para que as pessoas possam então tomar as suas decisões nos vários campos da sua vida, né? Eu acho que essa ideia de trabalhar com a checagem, com a qualidade do dado, com a qualidade da informação, é um elemento que aparece para o jornalismo como uma coisa muito importante. Uma vez que você tem uma multiplicação, né, uma pluralização dos meios de informação, principalmente da informação gratuita e de má qualidade,
esse lado, essa inteligência jornalística pode nos ajudar muito a qualificar esse volume grande de informações. Então, eu acho que esse site é uma experiência muito interessante, ela pode funcionar muito bem durante momentos, por exemplo, de disputa eleitoral, né, para que você possa, de uma certa maneira, avaliar as promessas que são feitas, se aquilo tem conteúdo, se não tem, né. A gente teve um caso recente, que foi a apresentação do dossiê pelo governador de Minas com relação às gestões anteriores. Nenhum jornal checou essas informações. Aliás, um jornal sequer publicou aquilo de uma maneira muito bem trabalhada, de uma maneira acabada. Tentaram desconhecer, deram mais espaço à contestação do que propriamente aos dados, e ninguém se aprofundou naqueles dados, até para saber se eles são verdadeiros ou não. Então, essa missão do jornalismo, enquanto um elemento de inteligência, enquanto um aparato, né, de apuração sofisticado, que garante informação de maior qualidade, eu acho que é um caminho interessante e que necessariamente passa também pelos meios eletrônicos. Uma outra experiência interessante, a experiência do Vox, né, que é um site americano que trabalha com listas e com vídeos, né? Então, nesse contexto que a gente tem de uma certa efervescência de informações muito separadas, ele trabalha com alguns aspectos, que nem sempre são aspectos do hard news, da notícia do momento, mas trazendo informações que são trabalhadas, às vezes em vídeo, às vezes em alguns quadros, às vezes em listas, que permitem que a pessoa aumente o seu background cultural para que ele possa fazer uma leitura mais acurada e mais aprofundada daquilo que os meios de comunicação estão colocando. É como se fosse uma soma de repertório intelectual. Isso é muito importante porque algo que tem sido muito destacado no jornalismo hoje é a tentativa de tirar dele essa sua característica intelectual. Nós temos que defender sempre que a nossa profissão é uma profissão intelectual, que é feita de ideias, é feita de conhecimento. E se a gente não investir nisso, certamente a gente vai ser motivo, né, e vai ser brevemente o próximo a ser demitido na lista, porque ou vamos nos tornar caros ou vamos nos tornar eficientes para os interesses da empresa. Um outro site interessante que tem, chama El Faro, que é um site, não sei se vocês conhecem, lá de El Salvador. É um site de jornalismo literário fantástico. Ele trabalha com grandes histórias, né, no padrão clássico do jornalismo literário, mas histórias apuradas, histórias longas, tem histórias lá com 20, 30 páginas, e que vão desde a questão cultural até a questão política, passando por alguns elementos de jornalismo investigativo. Tem outros sites que trabalham com jornalismo de dados, como o 538 e o ProPublica, que são dois sites americanos, que trabalham exatamente com essa ideia de que numa sociedade onde a gente tem essa explosão de dados cada vez maior, o papel do jornalismo seria exatamente ter essa capacidade, ter essa argúcia, essa inteligência de trabalhar esses dados de uma maneira significativa. Não basta que as coisas sejam apenas importantes, elas têm que ser interessantes, não basta que elas sejam relevantes, elas têm que ser significativas na vida das pessoas. Esses sites trabalham, então, com esses dados, com essas informações. E eu acho que esse é um campo, né, de um tipo de informação muito diferente que a gente habitualmente trabalha, que aparece com o jornalismo como uma saída interessante. E a gente tem no Brasil algumas experiências também, né, interessantes. O Pablo Capilé esteve aqui, falou, né, do Mídia Ninja, que eu acho também que é uma perspectiva muito interessante de trabalhar de forma coletiva e independente. A gente tem o Brasil de Fato, né, o jornal onde eu colaboro, que é um jornal feito por subvenção de sindicatos, de organizações de esquerda também. É um jornal que traz uma visão de mundo diferenciada e fundamentada basicamente na sustentabilidade dada pelos próprios movimentos populares, mas sem nenhum tipo de ligação, sem nenhum tipo de vínculo orgânico com elas. E a gente tem os jornalistas livres, né, que hoje também tem se mostrado como uma plataforma importante de cobertura de alguns eventos que passariam batidos, né, se seguir na lógica aí do jornalismo de mercado. Se no âmbito do negócio a gente tem essas alternativas, eu acho que a gente tem que pensar também no nosso caso, enquanto profissionais, enquanto jornalistas, o que nós temos que fazer para dar conta desse desafio? O que nos cabe para enfrentar essa crise do jornalismo mineiro? Eu coloquei alguns aspectos aqui, vou falar rapidamente, porque eu sei que meu tempo está acabando. O primeiro aspecto seria essa ideia de uma certa preparação técnica e ética do profissional. Eu acho que o jornalista ele tem uma necessidade, ele tem uma vocação de ser um intelectual. É importante que isso seja valorizado. É importante que a gente não caia no fetiche da técnica e saiba que toda notícia que a gente faz, ela tem por trás
uma visão de mundo, ela tem por trás uma determinada postura política e que, de uma certa maneira, isso tem que ficar cada vez mais trabalhado, cada vez mais aprofundado. Um outro aspecto importante nisso, né, é que, dentro dessa perspectiva, a gente não pode separar nunca a preparação técnica da preparação ética também. Eu acho que existe um grande debate a ser feito na categoria, porque o que a gente começa a perceber hoje é que o jornalista de redação está se tornando um profissional triste, e isso é muito preocupante, né? A nossa profissão sempre foi uma profissão alegre, sempre foi uma profissão feliz, sempre foi uma profissão que tinha um nível de energia muito alto, que hoje em dia já não acontece mais. As pessoas trabalham no jornal fazendo oposição ao jornal, detestando o que fazem. As pessoas são infelizes, né, no seu dia a dia. As pessoas não têm capacidade de uma organização interna para se contrapor a determinados interesses empresariais que afrontam a liberdade do trabalho do jornalista. Tudo isso tem criado um certo cenário negativo, meio melancólico, que eu acho que é superável por vários aspectos, né? Entre eles a questão política. Mas como meu tempo já está terminando, eu volto então depois no debate, eu queria só deixar essas mensagens. Nós temos um cenário de crise que é dado pela estrutura conservadora do nosso Estado, que afeta de uma maneira profunda a grande empresa que nós temos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas nós temos alternativas, tanto no âmbito do negócio, do ponto de vista do conteúdo e do novo modelo, quanto do ponto de vista da preparação e do novo papel do profissional da empresa. Obrigado. Pessoal, depois da aula do João Paulo aqui, eu fico até constrangido, mas vou dar meus pitacos também sobre a crise. Então vamos lá. João, você falou da tristeza, né, de ser jornalista hoje em redação. Realmente isso acontece em muitos casos. Eu vou pedir licença para sair desse perfil, porque é o seguinte, eu trabalho no jornal Super Notícia e ali a gente se diverte um tiquinho para fazer o jornal, não porque seja um jornal de má qualidade, não por causa disso, mas é porque a gente está trabalhando com um público que até bem pouco tempo não tinha acesso à informação, nunca comprou um jornal na vida e a gente consegue de alguma forma tocar essas pessoas. E algumas pessoas, já fui em muitas escolas, é a primeira vez que eu estou aqui na PUC, e esse tipo de jornalismo popular, ele tem sofrido um pouco de preconceito, principalmente da academia. E muitas vezes, quando eu tenho alguns estagiários aqui da PUC mesmo, o professor Mário Vigiano, um grande professor, e o pessoal se surpreende um pouco, porque quando a gente está tratando com a grande imprensa, quando a gente está tratando dos problemas, a gente fica triste mesmo, João. Mas quando você está fazendo alguma coisa, que você vê que está dando resultado, aí você se anima um pouquinho. Como é que é esse resultado? Antes de falar um pouquinho da crise, eu queria falar um pouquinho só dessa coisa de jornalismo hoje de alternativo. O João deu umas diretrizes muito interessantes sobre o que a gente vai fazer então. Estou dentro da minha escola, eu estou investindo para eu ser um profissional de jornalismo, eu amo o que eu faço, e eu vou sair daqui e vou trabalhar onde? Então, gente, quando eu me formei, tem pouco tempo, existiam 3 faculdades de jornalismo em Belo Horizonte. Hoje tem muitas. Hoje se formam muito mais pessoas, mais profissionais do que antigamente, e cada vez tem menos jornais para trabalhar, tem menos rádios, tem menos TVs, a maioria é comprometido, é claro, todo empresário tem seu interesse, e aí a gente fala assim, poxa vida, eu estou me formando então para quê? Se está tudo em crise, eu vou me formar para quê? A palavra crise, todo mundo fala isso, mas nunca é demais a gente repetir, a crise é uma oportunidade. Quando eu entrei para trabalhar, eu era estagiário em rádio, comecei em rádio, depois fui para jornal, era a coisa mais difícil do mundo conseguir entrar na grande imprensa, conseguir uma vaga no estado de Minas, né, João? A pessoa que conseguiu lá era um prêmio, era um grande profissional. Hoje, infelizmente, as pessoas estão pedindo para sair. Ser convidado para sair hoje de algumas empresas é um prêmio, em vez de ser o contrário. Então, olha só, nós temos alternativas. Eu vou mostrar para vocês um dado daqui a pouquinho sobre a venda de jornais no Brasil. O que está acontecendo? Apesar do digital hoje, a gente não ter... Eu tive há pouco tempo no Congresso em São Paulo, que teve um colunista da Folha, um articulista da Folha, que falou uma coisa interessante. Hoje, a internet está copiando o jornal.
tem muita gente que está fazendo trabalho na internet que ainda não achou ainda qual que é o foco do negócio. Então, esses sites que o João falou, são alguns que acharam. Então, tem tudo aí para ser construído. Apesar de nós não determos o capital, nós não estamos formando para chegar e abrir um negócio próprio, apesar de a gente poder fazer isso, nós podemos também pensar e inovar. Tem muita coisa para ser feita ainda. Ah, mas e aonde que eu vou trabalhar? Gente, vamos pensar. Quando você tem uma grande ideia, as coisas acontecem. Aí vou falar só um pouquinho sobre o SUP. O declínio do Diários Associados, que já vem de algum tempo, ele, quando chega na década de 90, que surge o Jornal Tempo, depois a gente pode até falar sobre como ele surgiu, o Jornal Tempo ele demorou uns 5 anos, desde quando ele foi fundado em 96, quando chega no ano 2000, houve uma decepção muito grande, porque o mercado publicitário mineiro é muito complicado. E como não tinha retorno naquilo, uma alternativa foi criar um jornal popular. Só que jornal popular é sinônimo de coisa ruim, coisa mal feita. Quando se fala em jornal popular, o pessoal lembra das notícias populares da década de 70 e antes, etc. E quando se começou a fazer, a gente não tinha leitor nenhum. O IVC de 2004, o jornal começou a circular em 2002, fez 13 anos agora. O IVC de 2004, a gente tinha 1.000 exemplares vendidos. E não vendia, não é porque o pessoal... não é porque não era interessante a informação, as pessoas não tinham acesso. A partir do Plano Real, a partir de 94, sobrando mais dinheiro, desde o governo do Fernando Henrique, apesar de muita gente não gostar, desde o governo Itamar, começou a crescer o poder aquisitivo do povo. O governo Lula foi consolidado esse crescimento econômico, as pessoas da classe C, D começaram a ter um dinheirinho, começou a sobrar um dinheirinho, o pessoal começou a fazer coisas que até hoje eram inimagináveis. As pessoas acordarem e poder comprar um jornal de manhã, isso era só para classe A e classe B. O Estado de Minas, com todos os 80 e tantos anos dele, sempre foi direcionado para as pessoas que tinham capital, tinham condição de comprar um jornal mais caro. Quando o Super chega para concorrer com esse pessoal, não concorrer, criar novos leitores, isso foi um baque, as pessoas não estavam acostumadas a ter um jornal. Só que a gente foi vencendo isso. Foi vencendo isso talvez com promoções, falando a linguagem do público. Aí as pessoas falam assim, então foi só com futebol, com violência e com mulher seminua na capa? Não. O jornal hoje tem grandes colunistas que ajudam as pessoas em várias áreas, várias etapas da vida, prestação de serviço, etc. Isso ganhou hoje. Pessoal, um dado que a gente tem, de 4 milhões de habitantes tem na Grande Belo Horizonte, 3 milhões têm acesso ao jornal hoje. Então quer dizer, você está satisfeito com isso? Claro que não. Hoje nós abrimos a possibilidade de pessoas que nunca leram começar a entrar no mercado para começar a ler. Eles estão passando agora para outras publicações. Meu sonho é que todos eles passem para grandes jornais, para livros, para sites, etc, etc. Eu queria mostrar um dado. Tem um arquivo meu aqui. Esse dado aqui é do mês passado. Pessoal, olha só. Isso aqui é número de venda de jornais em Minas Gerais, dado março. O Super, isso aqui é média diária. 272 mil é a média diária de venda do Super, isso no mês de março. Segundo lugar, o Tempo, 61.908. O Estado de Minas tem 54.900, quase 55. Depois vem aqui com 24, hoje em dia com 11. O que é isso? Isso é jornal impresso, com assinante e venda em banca. No Brasil, o Super tem 272, é o primeiro. Depois você tem a Folha de São Paulo com 202 mil. Depois o Globo e o Estadão. O Globo e a Folha chegaram a ter mais de 1 milhão de circulação há muitos anos. Então essa crise ela vem acontecendo de perda de leitores há muito tempo no Brasil todo. Então quando chegam os populares, o Super dessa nova etapa de populares que começou no ano 2000 foi o segundo. O primeiro foi lá no Rio Grande do Sul, a 0 Hora fez o Diário Gaúcho. Logo em seguida, meses depois, o Super foi criado. Só em 2005, quando o Estado de Minas praticamente acabou com o Diário da Tarde, depois ele acaba mesmo e cria o Aqui, que a gente começa a crescer. Sobe aí, por favor. Eu queria mostrar para vocês só um detalhe aqui interessante. Esses dados aqui são de assinaturas digitais. Essa migração está acontecendo de forma muito rápida. A Folha de São Paulo hoje tem 161 mil assinantes digitais. São pessoas que acessam
o jornal pelo tablet, pelo smartphone, pelo computador. O Globo tem 119 mil, o Estadão está com 87 mil e o Estado de Minas com 53, quase 54. O número de pessoas que pegam o Estado de Minas para ler no papel é quase o mesmo quase o mesmo número de pessoas que têm assinatura digital. O jornal, se você for olhar por essa perspectiva, está acabando. Vamos lá. O Tempo vem em seguida com 45 mil e o Super, apesar de... Poxa vida, no Jornal Popular nós temos 44 mil assinantes digitais. São pessoas que leem o jornal já pelo computador, pelo tablet. Juntando essas duas coisas, olha que absurdo. Hoje em dia tem 1.000 assinantes digitais e 11 mil apenas venda e assinantes de papel. Só vamos consolidar esses dois números, só por favor. Olha só, a Folha hoje, que já tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos, somando o digital com o papel, tem 363 mil, quase 364. Depois o Globo, depois veio o Super com 317 mil. Sobe só mais um pouquinho para vocês verem. Aí o Estado de Minas vai para 108, o Tempo com 106, depois vem aqui com 24 e hoje em dia só com 12 mil. O que é que eu quero mostrar com isso? Nós estamos vendo hoje uma migração de leitores. Pessoal, vocês, eu sou da época, eu sou novo ainda, gente, eu sou da época que a gente fazia ainda noticiários, quando chegava telex na redação e na máquina de escrever. Hoje, quando eu mostro para os meus filhos uma máquina de escrever, eles pensam, pai, só vê de qual era. Aí fala os nomes esquisitos que eu não sei. Eu sei datilografar, que eu fiz curso de datilografia, usando os 10 dedos. Os meninos, só os polegares, eles são muito mais rápidos do que eu. Então, quer dizer, isso está mudando. Vocês já estão nessa nova fase. Vocês já têm muito mais capacidade de fazer, de mexer com isso. Então, quando o João fala que nós temos perspectivas de mudar, mas o que a gente vê hoje é o seguinte, os jornais estão colocando o conteúdo do papel no digital. E muitas vezes faz um portal e ali essa interatividade que não existe, ela é mediada também. E quando uma pessoa não concorda com a outra, vira um bate-boca. Quer dizer, nós ainda temos muito o que fazer. Os jornais têm que encontrar um caminho e nós que estamos aqui, não somos os donos do jornal, nós também podemos pensar e produzir algo diferente. Então a crise, de certa forma, que desde quando começou a imprensa, gente, Belo Horizonte tem pouco menos de 100 anos, quando a capital foi formada tinha vários jornais. Hoje, 100 anos depois, não tem um terço de jornais que tinha há 100 anos. Então o mercado está acabando? Não, o mercado está se modificando. Nós podemos, então, criar alternativas. Só mais um detalhe para eu passar para a professora Ângela. Eu presto serviço para uma empresa que faz notícia para smartphone, para as operadoras, para as 4 grandes operadoras de telefonia celular. A demanda que nós temos de informação é muito grande. O que a gente tem feito de aplicativo, de outros tipos de negócio é muito grande. Então, você vai sair daqui hoje sabendo o seguinte, não tem mais, tem pouca gente na redação, mas tem muitas possibilidades de negócio. Os empresários são comprometidos, mas se a gente começar a criar alternativas, se a gente começar a pensar negócios, daqui de dentro da PUC pode sair grandes empresários. O que tem de pessoas aí, você pode escutar na CBN pela manhã, que tem lá o Young Professional, você não sei falar inglês direito. Tem alguns meninos de 23 anos que estão ganhando milhões com informação. A informação ainda é um grande negócio, mas como o João falou, tem que ter ética e tem que saber que a técnica não é preponderante. Nós temos que ser também pessoas que saibam pensar. É impensável nós pegarmos hoje pessoas que fazem jornalismo que nunca leram um livro. É impensável pessoas que estão na faculdade lendo só resumo e copiando da internet alguma coisa. Nós precisamos investir na nossa formação e precisamos também fazer diferença. Quando a gente começar a fazer diferença, se a grande mídia não nos quiser mais, nós vamos para uma alternativa, nós vamos para a mídia ninja, para outro tipo, e nós vamos fazer informação. O grande problema que a gente tem hoje, essa autocensura, às vezes parte da gente. Por quê? Nós não conhecemos história. Nós não sabemos como manipular os dados, a gente engole muita coisa. O João falou uma coisa bem interessante. João, quando o governo fez a divulgação daqueles dados, a gente pega aquilo na hora do almoço, você tem que colocar no jornal 8 horas, tem que estar pronto, você não pensa. Você pega aquilo e coloca, ou você aceita, ou senão você vai e esconde ou contesta de acordo com a orientação da empresa. Mas olha só, ninguém para checar.
essa informação está correta? Da onde vem esses 7 bilhões aí de déficit? Da onde que saiu esse número? Como funciona? A gente engole muita coisa, então nós temos que começar a questionar, nós temos que mostrar para os nossos leitores, através das redes sociais também, das alternativas, que há um caminho. Só para terminar, esse ano de 2015 está sendo um ano muito difícil do ponto de vista de mercado de negócio, como falou aqui. Além da economia ter dado uma queda, a gente ter mudado de governo, etc., etc., uma coisa que é absurda, mas influencia, por exemplo, no mercado de jornais, gente, o que tem de feriado prolongado no Brasil, nós tivemos 4, além do carnaval, teve agora dia 1º de maio, teve dia 21 de abril, a venda de jornal vai lá embaixo. Quando chega um feriadão, alguma coisa assim, o pessoal nem pega no celular, não pega na informação. O UOL faz uma coisa legal. Você está fora do feriado, olha o que aconteceu para você se ligar no mundo. Então, nós temos que arrumar algumas alternativas e etc. para a gente conseguir não só angariar leitores, não, nós temos que mostrar qualidade. Quando a gente tiver qualidade, a gente vai falar com o público. E aí, voltando aqui para o meu super, que eu amo os leitores, pessoas que nunca leram, estão começando a ler, eu espero que a gente esteja dando um salto, preparando esses leitores para coisas muito melhores. Espero que daqui a 20, 30 anos, Minas Gerais possa ter um nível de leitores muito grande, porque há 20 anos, hoje está um pouquinho melhor, o número de pessoas que liam no nosso estado era muito pouco, ainda é pouco, mas nós temos esperança que vai mudar. Bom dia a todos e todas, é uma alegria enorme estar aqui. Quero agradecer o convite do professor Hércio, da Ana Maria, minha querida colega de turma aqui na PUC, eu me formei aqui, e minha colega de vida, parceira de vida e de batalha e de reflexões, né, Ana Maria? Foi com muito interesse que eu ouvi as 2 falas dos meus 2 colegas, né, que me antecederam. E eu quero dizer primeiro que eu vou discordar de algumas coisas, mas eu gostaria de deixar muito claro que quem brigam são as ideias, não são as pessoas, né? Então, eu amo de paixão os meus colegas, mas eu vou discordar de algumas coisas, sobretudo do Rogério. Bom, a provocação é o seguinte: o jornalismo mineiro está em crise? Está sim, está sim. E a principal crise do jornalismo mineiro, como do jornalismo brasileiro, chama-se credibilidade. O jornalismo mineiro, o jornalismo brasileiro perdeu credibilidade. Por quê? Primeiro, porque é um jornalismo feito sem pluralidade, né? E essa falta de pluralidade ela vem se agravando historicamente, né? Nos anos 50, a gente tinha uma série de empresas jornalísticas no Brasil, mas essas empresas representavam posições diferentes também. O Última Hora de Samuel Weiner não era a mesma coisa que o Jornal do Assis Chateaubriand. Estou pensando no Rio de Janeiro, anos 50. Né? O Binômio, aqui em Minas, não era a mesma coisa que o Diário, Jornal da Cúria Metropolitana, né? Dom José Gaspar, aqui da PUC. Jornal conservador, mas um jornal extremamente correto, né? Ele foi o único jornal, por exemplo, em Minas Gerais, nos anos 50, que publicou que a razão da morte do então dirigente dos associados em Minas, Geraldo Teixeira da Costa, o GG, é que ele tinha sido assassinado porque ele havia estuprado uma menor de idade. Os outros jornais silenciaram sobre isso. Então, era um jornal conservador da Cúria Metropolitana, mas muito ético, e ele não transigia com isso, né? Então, a primeira questão é essa crise é de credibilidade. Os jornais estão sendo tocados exclusivamente como negócio. As empresas, os canais de televisão e rádio, que já foi dito, né, são concessões públicas, são tratados como se fosse propriedade dos seus patrões, né? Os portais na internet, G1, UOL, etc., a mesma coisa. Muda-se o suporte, mas a questão da credibilidade permanece, né? Bom, então, essa crise de credibilidade tem levado a outras crises. Fuga de leitores, fuga de telespectadores, fuga de ouvintes, né? E, inclusive, fuga de internautas que vão buscar outras possibilidades na própria rede, mas saem fora dessas possibilidades tradicionais, né?
A gente está vivendo uma crise também do ponto de vista empresarial, sem dúvida. Por quê? À medida que a razão de ser de uma publicação, de uma emissora de TV, de uma emissora de rádio, levar uma informação séria e confiável, né? E plural, sobretudo plural, né? Não existe a verdade, não deveria existir a verdade única, né? Isso não está acontecendo, as pessoas estão duvidando, né? E começam a duvidar não só das empresas de comunicação, mas começa a duvidar dos jornalistas, né? E começa a duvidar da própria realidade. O que eu mais escuto, né, nos diversos lugares onde eu circulo, são pessoas dizendo o seguinte: como é que eu vou saber o que é verdade? Como é que eu vou saber onde que está a informação certa, né? Como que eu vou saber que isso é assim e não assado, né? Quer dizer, essa crise de credibilidade levou, inclusive, a esse impasse. E esse é um impasse sério. Bom, o que falta, de um modo geral, em nosso país? Falta a gente ter, na nossa mídia, uma pluralidade. E aí a gente precisaria de ter, efetivamente, uma mídia pública, uma mídia comercial, que é essa que existe, e uma mídia estatal também. Todas as grandes democracias do mundo contam com esses 3 níveis de mídia. Só o Brasil que não. Temos a TV Brasil, né, criada em 2007, parte da empresa Brasil de Comunicação, que envolve os 2 braços. Ela tem a NBR, que é estatal, e tem a TV Brasil, que é pública, mas ela ainda está, digamos assim, em processo de constituição, né? A gente espera, né, luta, sobretudo, para que isso avance, mas esse avanço tem sido a passos de tartaruga, né? E a gente tem também, nos estados, ou deveria ter, um sistema público de televisão, né? As TVs educativas são a forma brasileira mais antiga, digamos assim, de se pensar numa TV pública. Só que, na verdade, o que a gente tem ainda são TVs estatais, são TVs governamentais, que elas vão muito ao sabor do governo de plantão. Eu dirigi a TV Minas por 2 anos e pouco e percebi isso na pele, né? E existe na Constituição de vários estados, e em Minas Gerais também, está previsto a existência do Conselho Mineiro de Comunicação, que nunca saiu do papel. Está na hora da gente tirar esse conselho do papel. Então, as questões são muito amplas, e eu vou tentar aprofundar um pouquinho e rapidamente em algumas delas. Primeiro, a crise que a gente está vivendo é uma crise longa, é uma crise curta? Eu diria que depende, né? Depende. Para os empresários, ela é uma crise curta, tá? Porque ela é uma sucessão de crises curtas. Para nós, jornalistas, nós profissionais, é uma crise longa. Para a sociedade, é uma crise longa também. Nós, jornalistas, nós, professores de jornalismo, eu acredito que a maioria da sociedade, né, e a ONU também entende assim, então não estamos sozinhos, a informação, ela é um direito social. Ela pode até ser mercadoria, né, em algumas perspectivas empresariais, mas ela é, sobretudo, um direito social. A nossa sociedade, como todas as sociedades democráticas do mundo, tem direito à informação. Então, não é algo que nos é oferecido por obra e graça, ou porque A ou B acredita nisso. É um direito que nós temos, só que nós ainda estamos muito acomodados e talvez até atrasados na luta por esse direito. A gente tem, claro, a educação como direito, a saúde como direito, o transporte como direito, a moradia, mas a informação a gente continua passando batido nesse aspecto. E não dá mais para continuar. Até porque a informação, ela é algo transversal, né? Sem informação, a pessoa não é um cidadão. Sem informação, a pessoa é um meio cidadão, meio, metade, não é inteiro. Então, vamos pensar, que crise é essa, então, né? Na verdade, a situação que a gente está vivendo hoje, na imprensa mineira e na imprensa brasileira também, mas vou pegar o foco é mineiro, é um desdobramento muito direto do que a gente teve nos anos 60. Né? O que a gente teve nos anos 60? Uma situação muito parecida com a atual. Tinha no poder um governo com propostas populares, né? E tinha uma parcela significativa da população comprometida com a manutenção do status quo. Elite, uma parte da elite,
empresarial, política, cultural, militar, com apoios externos, né? E essa elite conseguiu, via meios de comunicação de massa, impor a sua visão de mundo. E aí a gente tem o golpe civil-militar de 1964, que Minas Gerais, né, é parte constitutiva e fundamental desse processo, né? Sempre Minas. E aí, o que acontece? Em Minas Gerais, em meados dos anos 60, a gente tinha aqui 12 jornais diários e um jornal semanal. Tá? O semanal era o binômio, o Zé Maria Rabelo. Esses jornais, com a vitória do golpe civil-militar, do qual os diários associados foram parte integrante na viabilização do golpe, né? Os associados, como vitoriosos, como revolucionários de primeira hora, eles têm uma contribuição fundamental para destruir os outros jornais. Então, a gente chega ao final da década de 60, com Minas Gerais, com os jornais locais praticamente capengando. O Diário já era, o Diário de Minas completamente boicotado, o Correio de Minas também, a edição mineira do Última Hora empastelado pelos militares, o binômio posto na ilegalidade, e o Zé Maria Rabelo tendo que fugir para o exterior, senão era morto. O informador comercial numa posição lateral e lá localizada, impedido de mudar, enfim. E com isso, os associados se tornaram a imprensa hegemônica em Minas Gerais. E eles eram 2, na época eles eram muitos, né, no Brasil inteiro, mas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, 2. O Estado de Minas, o Diário da Tarde, que não existe mais, e tinha também um jornal em Juiz de Fora deles. Além do mais, eles tinham também 2 emissoras de TV em Minas, a Itacolomi e a Alterosa, e tinham várias rádios, dos quais uma das últimas, se não a última, é a Guarani. Bom, com isso, de uma situação plural em Minas Gerais, a gente passa a ter um monopólio dos associados, né? Com isso, muito daquelas questões, né, o João inclusive levantou isso aqui, de Minas Gerais exportar pessoas, exportar talentos, claro, né, a imprensa mineira acabou, né, o pessoal tinha que sair daqui, e foi o pessoal de Minas, né, João, que saiu e foi fundar o quê? Realidade, foi fundar a Veja, foi fundar os grandes veículos de comunicação de Minas Gerais, né? E muitos deles estão ainda na ativa, mas foram mineiros, né, que tiveram esse papel. Então, competência e qualidade não faltava. A título de exemplo, eu sei que vocês já ouviram o Zé Maria Rabelo, me parece que inclusive essa semana, né? O binômio ele foi inovador numa série de coisas, não só em relação à imprensa mineira, mas em relação à imprensa brasileira e mundial também, né? O binômio fez coisas fantásticas e teve jornalistas incríveis também, né? Bom, e como é que isso tudo se perde? Isso tudo se perde em função dessa hegemonia, desse monopólio que os associados passam a exercer aqui em Minas Gerais e impor uma visão extremamente conservadora de se fazer jornalismo, uma visão conservadora na política, na cultura, na arte, no que for. E essa visão, ela segue até meados dos anos 80, quando um outro jornal surge para combater os associados, né? Exatamente para combater. Foi o Hoje em Dia, criado pelo então governador de Minas, Newton Cardoso, né? E acontece que ali os métodos eram os mesmos, né? O Chateaubriand, que sempre teve na chantagem, na pressão, na extorsão, no que há de pior, né? A forma de fazer jornalismo, hoje em dia surge com propósitos semelhantes, né? O que o Newton Cardoso queria? Ele queria combater o Estado de Minas, porque havia tido uma briga ali, uma briga de cachorro grande. A briga do Newton Cardoso com os associados é porque discordaram com relação a valores de publicidade, a pagamento de dívida de campanha. O Hélio Garcia deixou uma dívida da campanha de apoio ao Newton Cardoso, que os associados cobravam e ele negava a existência dessa dívida, desconhecia, etc. Então, quer dizer, começou mal, né? Começou mal, jornal para combater, né? Mas rapidamente o que era para combater ficou muito parecido. Rapidamente, hoje em dia, passa a adotar, do ponto de vista empresarial, a mesma política do Estado de Minas. E acaba impondo à redação idêntica política, ou seja, lista de afetos e desafetos, lista de assuntos proibidos, se anunciar, sai matéria, se anunciar, não sai, pressão para que determinados anunciantes
anunciem mais, né? Misturar, né, a parte comercial com a parte de redação. Ou seja, né, aquela aparente pluralidade, agora não são só do Estado de Minas, tem também do Hoje em Dia, esquece. Uma pluralidade fictícia, né? Bom, nesse batidão a gente chega a meados da década de 90, quando um outro empresário, também na época parlamentar, ele era do PSDB, se não me engano, depois teve no PV também, né, Rogério? Vittorio Medioli, ele é um italiano naturalizado brasileiro, né? Ele decide também abrir um jornal em Minas. Motivo o mesmo, uma briga com os associados. Os associados publicaram matérias à base da chantagem em cima de uma das empresas dele, a Sada, que é uma super empresa, ela faz os transporte dos carros, né, das montadoras da Fiat, mas de outras também, para o Mercosul. Então, é uma empresa peso pesado, não só no Brasil, mas na América Latina. E ele tinha sido alvo de denúncias não verdadeiras na época, e ele resolveu também abrir um jornal para combater o Estado de Minas, né? Um detalhe interessante, o Rogério depois pode falar um pouco mais sobre isso, mas se eu não estou enganada, o projeto editorial do Tempo era o do jornal do Collor, lá em Alagoas, né? Só que a família Collor brigou e eles trouxeram esse projeto para cá. Bom, vou tentar completar muito rapidamente. Então, o que a gente tem? Do ponto de vista de mídia impressa, a gente não tem pluralidade em Minas, não tem. E, sem dúvida, hoje, Minas, o Grupo Sempre, né, tem o jornal de maior tiragem, que é o Super Notícia. Mas eu, particularmente, tenho severas críticas a esse tipo de jornal. Para mim, esses jornais não são populares, eles são popularescos, não é? Esses jornais, eles prometem algo que não vai ser entregue, né? Ali não está sendo formado um cidadão naqueles pressupostos que a mídia deve ter, que é do informar, educar, entreter e serviços, não é? O leitor do Super, né? Muitos deles que recebem Bolsa Família, por exemplo, né, beneficiários, eles tiram lá os seus 25 centavos todo dia, porque eles têm o jornal e a leitura como um valor. Mas o que está sendo entregue para eles é algo profundamente conservador e alienante, né? É na linha dos tabloides ingleses, né? E há hoje uma massa crítica discutindo esse tipo de publicação. Então, não é porque ele tem uma tiragem grande que seja expressivo, né? A gente tem que parar e pensar nessas coisas, né? Paulo Coelho também vende muito, e daí? E daí? Né? Bom, para fechar, então, eu vou jogar algumas questões que talvez no debate a gente possa aprofundar. Primeiro, né? O fim de um determinado tipo de jornal é o fim do jornalismo e o fim dos jornalistas? Eu acho que não, né? Crise é oportunidade, mas é oportunidade para quem? Nós vamos continuar pensando só na perspectiva do jornalismo enquanto negócio ou nós vamos pensar na perspectiva da cidadania? Mais ainda, temos experiências novas, sim, no Brasil. Eu penso na agência pública, nos jornalistas livres, mas eu penso também em grandes jornais, né, que apesar da mudança de suporte no mundo, como Página 12 na Argentina, como The Guardian inglesa, como Le Monde francês, esses jornais estão aí dando uma lição, né, que é possível sim se fazer jornal com seriedade em qualquer suporte. E depois no debate eu gostaria de aprofundar também a culpa, né, e uma visão equivocada da nossa categoria, de nós jornalistas, em relação a uma série de processos aqui em Minas Gerais, e também a importância do próprio sindicato da nossa categoria, o que Erison teve aqui antes, né, desse sindicato ter também uma outra postura. A gente não pode continuar pensando no sindicato simplesmente como um espaço para discutir salário. Jornalismo é uma profissão intelectual. Não abro mão disso, estou junto com o João, né? Mas é uma profissão que o tempo todo foi tido como uma profissão assalariada, né? A gente é formado ainda, eu sou professor da UFMG, eu bato nessa tecla o tempo todo, nós estamos formando funcionário para redação ou nós estamos formando profissionais para trabalhar em qualquer lugar do mundo
numa profissão que é maravilhosa e é uma aventura intelectual. Muito obrigada. Começamos, então, as perguntas. Quem quiser perguntar, o pessoal do CCI vai levar o microfone. Que a gente teve agora uma visão um pouco mais ampla a respeito da crise, enfim, da nossa profissão enquanto jornalista. Ela acaba começando um pouco quando a gente fala com os nossos pais que a gente quer ser jornalista e a resposta não é assim tão incentivadora, né? Você tem certeza que você quer isso mesmo? Mas a gente, às vezes, até tem alguns debates dentro de sala. Tem um professor nosso que está aqui que ele vai lembrar muito disso, que a gente entender um pouco a profissão, a gente passa tanto tempo, às vezes, na universidade, ouvindo muito e aprendendo muitos formatos. Às vezes gastamos uma semana, né, para poder apreender algumas coisas, algumas informações, alguns modos de se fazer jornalismo, e a gente nota nem tanto espaço assim se é dado a influenciar a criatividade, a se influenciar talvez uma inovação dentro da própria profissão. E a nossa visão acaba realmente ficando um pouco limitada. Mas o meu questionamento é justamente esse. O João falou de um certo ar de melancolia que hoje, né, cerca a profissão, profissionais às vezes no mercado, num veículo, em algum lugar, talvez com uma mentalidade completamente contrária àquilo, mas tem que estar ali porque precisa pagar a conta e tudo, sabe, tem seus compromissos e acaba se vendendo de certa forma. Eu sei que a solução, talvez, para isso, ela não seja mágica, não tem uma receita pronta, a gente entende isso. Mas de onde precisa, então, se partir a iniciativa para que haja uma mudança de fato, para que, se de fato incentive a criatividade desses profissionais que hoje saem da universidade, eles possam, talvez, chegar no mercado com uma mentalidade, sabe, mais inovadora de fato. Essa iniciativa, ao ver de vocês, ao meu ver, pode ser uma solução, mas ao ver de vocês eu queria ouvir, talvez, partindo da universidade, precisa ser uma reforma na forma de se educar, talvez, o profissional de comunicação. Essa iniciativa precisa partir da universidade, sendo assim, que forma que isso se daria? Eu acho essa pergunta excelente, porque de fato é a pergunta que a gente tem quando está estudando, é a pergunta que a gente tem quando chega no trabalho, e é a pergunta que acompanha a vida inteira, né? Se é possível fazer diferente. Eu acho que sempre é possível, sabe? Eu acho que tem alguns momentos que a gente tem que tentar juntar o lado político, social, com o lado individual também. Tem um lado de revolta, tem um lado de afirmação pessoal que é muito importante. Quando eu estava falando da tristeza que eu acompanhei, na hora estava me passando na cabeça o filme da cobertura da última campanha eleitoral, onde eu vi meus colegas sendo humilhados lá dentro do jornal pela determinação, eles gostam de usar a palavra orientação, pela orientação que era dada da forma de cobertura que foi operada pelo jornal durante esse período, que foi uma coisa calhorda. Eu acho que é possível você reagir sempre, sabe? Eu não gosto de falar em primeira pessoa, não, mas eu trabalhei no Estado de Minas durante muitos anos, quase 20 anos, e eu acho que é possível falar não o tempo todo, é possível você se organizar para impedir que as pessoas mandem no seu trabalho, eu acho que é possível você se contrapor, é possível você se fortalecer internamente. Agora, que existe de fato, né, uma onda conservadora muito forte, que ela se manifesta de maneira violenta nisso, ou você obedece ou você está fora, isso de fato, né, é uma realidade que a gente não pode fugir. Mas a gente pode fugir da realidade que a gente é obrigado a obedecer essa onda a todo momento. Eu acho que é possível se pensar, enquanto formação, que a gente tem que ter uma formação técnica, tem que ter uma formação para a criatividade, mas a gente tem que ter uma formação política também. Eu acho que isso começa na vida, mas a universidade tem um papel muito grande da gente se fortalecer enquanto profissional, enquanto categoria, para saber também se ordenar, se organizar internamente, para conseguir fazer frente a determinadas pressões que de fato vão acontecer a todo momento. O que eu posso dizer é que é possível, né? Eu trabalhei 18 anos lá na contramão o tempo todo, né? Até onde foi impossível eu pedi para sair. Mas durante todo esse tempo eu acho que deu para fazer algumas coisas importantes, deu para marcar alguma linha de independência, ainda que conflituosa o tempo todo. Conflito sempre vai existir. Eu acho que passa por uma preparação política, né, da categoria, que a gente tem que recuperar, isso que a Ângela falou, pensar a categoria, o sindicato, não apenas como um lugar de debate da questão profissional, mas da questão do profissional em si, da nossa profissão como um agente necessário, fundamental para a manutenção democrática,
mas passa também por posturas individuais que precisam cada vez mais se tornarem colegiados, se tornarem coligados. Eu acho que é possível, eu acho que a universidade de fato tem esse papel também. E que eu percebo em muitos lugares onde eu vou falar que essa ansiedade ela sempre se traduz dessa maneira, né? Como sair daqui e levar um ideal de liberdade que eu carrego no peito para poder fazer a diferença no mercado. Olha só, essa questão é uma questão fundamental, relevante, né? E é uma questão com a qual eu me deparo diariamente, né? Eu sou professora da UFMG há muitos anos, mas eu nunca deixei o jornalismo. De uma forma ou de outra, eu nunca deixei o meu pé no jornalismo. Porque esse é um dos grandes equívocos que eu acho das federais no Brasil, que elas exigem que o professor tenha uma carreira específica, e esse professor muitas vezes está há 20 anos sem pôr o pé numa redação ou sem ter uma atividade jornalística, porque você pode ser jornalista sem estar numa redação, né? O meu blog é um blog jornalístico, por exemplo, meu e do Geraldo Elísio. Então, essa é uma questão. Com isso, a gente vê a paixão, né? Aquela vibração que o jornalismo sempre teve, sendo diminuída, né? Porque acaba que o jornalismo vira uma coisa muito burocrática. E aquele prazer, né, que eu me deparo a cada momento, né, com uma nova apuração, com uma nova matéria, eu não vejo isso acontecendo dentro da própria academia. Estou falando especificamente das federais. Eu acho que a PUC é um exemplo diferente disso. Aqui tem essa vibração. Eu formei aqui, eu acompanhei, eu dei aula aqui também, num período lá atrás, editei o marco, é muito diferente. Agora, essa vibração, esse interesse, tem que ter uma contrapartida por parte do estudante. Qual é? Está antenado, tem que ler tudo, tem que assistir tudo, tem que, sabe, tá com as anteninhas ligadas 25 horas por dia. Tem que gostar de escrever. Ah, mas eu quero trabalhar na televisão, não interessa. Sabe, escrever é fundamental. E mais ainda, tem que saber fotografar, tem que saber editar, tem que estar por dentro das novas mídias, das novas plataformas. E tem que ter cultura, gente, tem que ter cultura. Cultura não brota do nada. Cultura é horas bunda, sentar e estudar, né? Tem que sentar, mas eu quero cobrir cultura, por exemplo. Tá, mas sem conhecer política internacional, sem conhecer política, sem conhecer história, sem conhecer economia, não dá rodagem, não dá. O João é um exemplo intelectual, assim, no sentido mais amplo do termo, não é? Editor de cultura maravilhoso. Por quê? Porque é um cidadão que lê 3 a 5 livros por semana, além de todo o resto do universo de informação. Então, é esse desafio que tem que ter. Criatividade não brota do nada. A partir de agora eu sou criativo. Não. Né? É um esforço enorme e permanente e para a vida inteira. Quem quiser facilidade, jornalismo não é o caminho. Agora, quem quiser uma gratificação enorme, diariamente, de dever cumprido, de seriedade, aí está na área certa. Está na área certa. Agora, o esforço é tremendo, sem falar no conhecimento de outras línguas, para poder abrir o horizonte, né? Para poder estar em contato com outras fontes. Por exemplo, olha o Wikileaks aí, que barato. Tem um universo aberto para a gente. Mas quem usa essa possibilidade? Né? Então, são questões. A universidade tem dívidas enormes, especialmente no momento em que, no Brasil, está tudo desregulamentado. O Código de Telecomunicações é de 62, quer dizer, não é, né? Já está caduco. A nossa profissão não exige mais diploma específico de curso superior, espero que volte. Em que pese eu achar que não é apenas o diploma que faz a diferença, não é tendo um cartório, né, aspas aí para cartório, que a gente vai garantir uma profissão adequada, né? A gente tem que pensar no jornalismo enquanto técnica, teoria, ética e estética, o tempo todo, senão não tem jeito, né? Mas, para quem topar o desafio, para quem já está dentro dele, não tem profissão melhor. Aliás, como dizia o Gabriel Garcia Marques, é a melhor profissão do mundo. Como dizia também o Eduardo Galeano, é a melhor profissão do mundo. Mas pode ser a pior também para quem quiser facilidades e moleza. Recentemente teve uma discussão muito grande na Inglaterra sobre o fato de tirar as fotos das mulheres seminuas do jornal The Sun. E eu queria que o Rogério comentasse, também queria uma opinião da professora,
se ainda é sustentável essa fórmula que o Super Notícia usa para poder vender jornal, que é da mulher pelada do sangue do futebol. Como é que é o seu nome, meu? Ô Igor, olha só, se fosse pela minha, como é que fala, minha decisão, não colocaria. Não acho que o jornal venda por causa disso. O professor falou de estética. Quando o jornal foi pensado, a primeira edição do Super foi 1º de maio de 2002, ele não teve. Foi um jornal bem simples, bem básico. Depois ele passou por uma reformulação, parece que foi 2004, eu não estava no Super ainda. Aí nesse modelo foi acrescentado uma beleza feminina. É claro que a intenção na época era vender, o jornal era bem masculino no início. Em 2005, quando eu entrei ali, a gente fez algumas pesquisas e fomos fazendo alguns ajustes. O jornal ele mudou um pouco. Hoje ele está 50% de leitores masculinos, 50% feminino, e a gente recebe muito e-mail de mulher falando: por que vocês não colocam os homens na capa também? De vez em quando a gente coloca. De vez em quando. Só que é mais difícil arrumar modelos masculinos bonitos do que femininos. Mas é o seguinte, sinceramente, pelas pesquisas que a gente tem, isso não influencia na venda do jornal, não. Não influencia. Se a gente colocar ou deixar de colocar, o jornal ele se vende. Só que, como já é uma coisa, um marco que desde 2004 tem cerca de 10 anos, então ele faz parte. Infelizmente, assim, para algumas, se a gente for falar do ponto de vista aí, feminista, até, poxa vida, por que vocês fazem isso? Isso é um sensacionalismo. Isso é uma coisa da empresa. E eu não concordo muito de colocar. Eu acho que só pode estar no jornal se tiver relevância. Então, alguns jornais que não são populares, vamos dizer, jornais quality paper que eles falam, de vez em quando sai. A Gisele Bündchen, por exemplo, foi capa de grandes jornais o dia que ela fez o último desfile dela. Então, quer dizer, tem que ter relevância. Como no nosso caso, ele já é uma determinação, a gente continua colocando. Agora, isso não impede que amanhã a gente fale assim: não, já deu, chega, vamos partir para outra, entendeu? Não tem isso, não. E não creio também que venda jornal colocando, não. Antigamente, sim. Quando o jornal começou, ele era masculino. O jornal tinha muita... Era notícia de esporte, tinha mais notícia de violência e fofoca, principalmente. Hoje, não. Hoje ele está mais... Ele tem outros tipos de informação, ele pega um público maior, diversificado, etc. Hoje não faz tanta diferença, poderia sair do meu ponto de vista. Ô, Rogério, antes da professora comentar, só queria fazer uma ingerência no que você falou. Acho que essa comparação com a Gisele Bündchen é meio furada, na verdade. Porque eu acho que o propósito da Gisele Bündchen numa capa de jornal não é o propósito tipo de objetificação sexual da mulher, como acontece no Super Notícia. Eu não entendi essa comparação. Eu respeito a sua opinião, mas eu não creio também que seja nesse sentido. Então, o que eu falei é o seguinte, que a coisa tem que estar, a foto, a matéria na capa, por sua relevância, é isso que eu te falei. Não comparei eu queria pedir licença aqui aos palestristas, mas não, eu fiquei muito inquieta aqui na cadeira. Eu penso também que a geração de vocês e a gente junto, nós temos que enfrentar também um certo autoritarismo e uma certa visão curta dos empresários da imprensa mineira. Me lembro no estado de Minas, onde eu fui colega do João Paulo, a direção do jornal adotava cada decisão que era impressionante. Então, eu acho que a geração de vocês, como vocês dizem, não pode dar mole. Vocês têm que, com competência e com ética, enfrentar os patrões da imprensa, porque muitas vezes eles têm uma visão muito curta. Exemplo, o Estado de Minas definiu na minha época lá, que ele ia chamar o Newton Cardoso de eventual ocupante do Palácio da Liberdade. E paralelamente, perguntou aos jornalistas o que a gente propunha de novidade do campo editorial. Minha editoria, a primeira coisa que propôs, que até meu editor era um ex-sindicalista, o Dídimo Paiva, a primeira coisa, não chamar o governador de eventual ocupante da liberdade. Ou seja, chamar o governador de Minas, por maior oposição que o jornal fizesse. Não adiantou nada. Eles definiram que continuaria chamando assim. Então, eu acho que, para além de técnica, de ética e tal, ter pique para, com competência, com diálogo, enfrentar alguns dos nossos patrões de imprensa, porque eles são muito arcaicos mesmo.
Então, fiquei aqui incomodada na cadeira, porque eu acho que é outro aspecto também, outro item da nossa crise, né, João Paulo? Ângela e tal. É isso. Não estou dizendo, gente, não vou generalizar. Existem grandes empresários, mas alguns em Minas Gerais, nossa, que coisa. Olha só, é Igor, né, Igor? Olha só, eu acho o seguinte, primeiro, eu quero lembrar que a mídia não é qualquer coisa. Ela tem tarefas: informar, educar, entreter e serviços. Primeiro ponto. Segundo ponto, que um tipo de mídia, a mídia popularesca, né, no qual o Super e o Aqui se enquadram, né, ele está baseado numa trilogia, estão baseados numa trilogia, com maior ou menor ênfase, aí depende, né, do momento, da situação, que é sexo, sangue e esportes. Tá? E aí entra a questão da crítica, né, à imprensa popularesca. Essa imprensa ela não está comprometida com a educação, com a informação, ela está voltada muito para o entretenimento, mas um entretenimento quase barato, né? E aí, a gente tem que pensar também na diferença entre arte e vulgar, aí eu entro na questão da estética, e na questão do preconceito, não é? Não tem nenhum problema a gente ter nu, nenhum. Uma coisa é o nu numa galeria de arte, uma coisa é o nu num rap, numa apresentação e tal. Outra coisa é eu sair nua pela rua, né? Se for uma contestação, ou seja, dentro de um contexto, tudo bem. Mas o corpo de uma mulher, de um homem, do que seja, exposto gratuitamente, isso aí é vulgar, isso aí é apelativo, isso aí é preconceituoso, né? Isso a gente não pode concordar, né? Da mesma forma que não pode se expor um animal, né? Os animais merecem respeito também, todos eles, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para as coisas não irem passando batido na vida da gente, né? A gente tem que parar e pensar, peraí, até que ponto eu posso ir? Uma coisa são pessoas, estou pensando na Marcha das Vadias, por exemplo, que a mídia brasileira cobre mal e porcamente, porque ali tem todo um contexto, tem toda uma discussão, e, no entanto, o que a mídia coloca? A mídia comercial, ela coloca as mulheres de peito de fora. Não é isso. Ali é exatamente uma contestação a isso, não é? Então, a gente tem que parar e pensar com cuidado, senão acaba que tudo vale tudo, e não é, tudo não vale tudo, não. E eu aconselho de amiga, se vocês estiverem trabalhando em algum lugar e não estiver legal, peça demissão mesmo, eu não tenho dúvida, se estiver num lugar e não estiver bom, eu saio e vou para outro, e sempre sim, vai ter um outro lugar, se a gente tiver clareza do que a gente quer, e se a gente tiver convicções, né? Claro que a gente deve mudar, se a realidade se apresentar como tal. Mas, se não, se a gente tiver convicção do que a gente pensa e acha, vai em frente. Não marca passo, não. Eu acho que a gente fica falando que tem que resistir ao que a orientação da empresa, tem que seguir a orientação, não tem que seguir. Isso é um jogo político de perde e ganha todos os dias. É importante entender isso. Não é assim, isso eu não faço de jeito nenhum, ou mandou eu faço de qualquer maneira. A gente tem que negociar o tempo todo. Nessa negociação, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Algumas coisas são inegociáveis. Racismo, fascismo, preconceito, isso eu nunca aceitei. E já teve momentos que me falavam, você faz isso, está demitido. Falei, minha mesa está ali, pode mandar embora a hora que quiser. Você pode resistir naquilo que, de alguma maneira, certamente interfere na sociedade de maneira negativa ou que aquilo significa um crime. Nessa hora você pode ficar ao pé. Nas outras horas você tem que negociar e ganhar espaço para que você se fortaleça para a próxima negociação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava no jornal nessa época, quando vazou uma foto de uma figura aí, mistura de hacker com paparazzi, da Scarlett Johansson, que ela fez no celular, a pessoa entrou e colocou aquilo, né, nas redes. Ela entrou na justiça, dizendo que aquilo era uma invasão de privacidade, que era um crime mostrar a foto dela naquela situação. A gente já tinha publicado foto dela de seio nu por causa de um filme no jornal. Quando teve esse caso, falei, vamos entrar no caso, vamos discutir a questão da invasão de privacidade e tal. Fizemos a matéria. O editor-chefe chegou para mim e disse, não vai dar a foto, não? Eu falei, claro que não. Essa foto é resultado de um crime. Eu não vou cometer um crime no jornal. Ele falou, mas todo jornal deu. Eu falei, mas nós não vamos dar. Ele falou, nós vamos dar, essa foto vai sair amanhã. Eu falei, a mesa está ali, senta lá e edita. Essa foto não sai no caderno que eu trabalho.
Aí ele voltou atrás, não saiu. Mas o que eu tinha de segurança nesse momento é que o jornal ia cometer um crime. Ele estava reafirmando, ao falar de um crime, reafirmando o crime que era exatamente a manifestação da invasão de privacidade. Então tem um momento de fincar o pé e tem alguns momentos onde a gente tenta negociar, tenta volumar a força para ganhar espaço para a próxima vez. É possível resistir, mas é uma luta política, né, do dia a dia. Então, gostaríamos de agradecer, então, aos 3 palestristas, profissionais muito gabaritados, e também eu fiquei muito alegre aqui com a presença de vocês e o interesse o tempo todo pelos olhares, e também gostaria, pessoalmente, de parabenizar a equipe da Adelina, todo o CCI, ao Hércio, importante professor nesse seminário, pela temática e tudo. Então, queria parabenizar Glória Gomide, também está aqui junto com a gente, a escola, acho que ela nota 10. Obrigada, gente.